Shalom, shalom para você que está aí hoje. Que alegria poder vir aqui para estar com você aí do outro lado, para falar das grandes maravilhas do Deus eterno. Olha que privilégio. Antes da gente começar, você já vai lá, já se inscreve no canal, dá lá o sininho para receber todas as notificações, dá o seu like durante essa palavra e depois você compartilha e comente para que outras pessoas possam ver, ouvir e também receber as bênçãos vindas do trono do Altíssimo Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, Pai, por estarmos aqui em comunhão com a Tua palavra, que essa palavra venha direto ao nosso coração, como ensino e como crescimento, como transformação, como libertação, porque é Jesus mesmo quem vem. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada um que vai estar assistindo agora e cada um que entrará depois. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é sobre os talentos, sobre dons, sobre investimento, sobre a demanda da vida e sobre um crescimento, uma multiplicação na sua vida, como pessoa, como família, como ou empresário, ou funcionário, em qualquer lugar que você esteja. Precisamos de um crescimento. E o texto que nós vamos ler está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. É uma parábola e nós vamos ler a parábola dos talentos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos a partir do 14 até o 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebeu 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Deus abençoe a leitura da sua palavra, que venha essa palavra com a revelação do teu Espírito, Senhor, para cada um, em nome de Jesus. Essa palavra, a história é muito simples, né? A parábola é muito simples. O Senhor saiu, distribuiu lá os talentos, no caso aqui eram moedas, né? E um aplicou, investiu, fez crescer, ganhou o dobro, o outro também, e um enterrou. Essa época, principalmente lá no Velho Testamento, era muito comum se enterrar tesouros, né? Dinheiros, ficavam enterrados, não havia bancos.
Então, isso faz uma alusão a esse tempo. Mas aqui trata-se de talento, de investimento, de demanda da vida, de dedicação, de fidelidade, de confiabilidade e de responsabilidade àquilo que lhe é entregue. E nós, seres humanos, nós recebemos de Deus muitos e muitos talentos, muitos dons físicos, né? Se você olhar uma figura do cérebro, você vai ver que o cérebro é dividido por partes. Então, tem a parte que se desenvolve mais na área da matemática e na área de artes e assim por diante. Então, o nosso cérebro é composto de todas as áreas de potencialidades que nós temos, que nós podemos desenvolver, que nós podemos colocar em prática, que nós podemos investir, né? Mas nós precisamos tanto do talento, mas também precisamos do equilíbrio emocional para que possamos fazer isso. Mas Deus também nos deu talentos espirituais. Deus também tem dons. E eu quero destacar aqui o primeiro dom, que é o dom da fé. Quando o dom da fé é derramado no nosso coração, a fé para crer em Cristo Jesus, ela é uma fé sobrenatural. Ela não é uma fé natural. Nós nascemos nesse mundo, crescemos, temos os dons, recebemos de Deus capacidades, talentos que podemos desenvolver, podemos crescer, podemos chegar muito longe, mas por causa de muitas circunstâncias, às vezes nós nos retraímos e não desenvolvemos, não investimos nisso, né? E nos acomodamos às circunstâncias apresentadas, ou que nos foram forçadas, ou não conseguimos, enfim, várias situações. E nós nascemos também com uma fé natural. A fé natural nos faz acreditar que vai ser melhor, e é uma fé que você acredita naquilo que você está vendo, né? Não, eu tenho fé nisso, isso vai dar certo. É uma fé natural, uma fé nas coisas terrenas, uma fé humana mesmo. Mas Deus nos agraciou com o dom da fé sobrenatural. Por que eu botei aqui como primeiro? Porque quando nós vamos lendo essa parábola, os dois primeiros investiram, tiraram de si, dedicaram a sua vida, né, aquele tempo, para fazer crescer aquele talento, multiplicar, para quando o Senhor vier, ele realmente ter o que apresentar. E o Senhor olha para eles, tanto o de 5 talentos quanto de 2, e fala: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito vou te colocar. E quando aquele que enterrou o seu talento chega e diz, e ele, se nós olharmos pelos olhos naturais, realmente foi uma coisa natural que ele fez. Ele não investiu, não demandou nada dele, mas ele guardou, ele não perdeu, ele também não perdeu nada, ele devolveu o que era do Senhor, né? Mas quando ele chega, o Senhor fala com ele: servo mau, porque você podia pelo menos ter colocado para render. Você não ia precisar fazer nada. Mas quando eu voltasse, teria pelo menos os juros. Mas nem isso você fez. E aqui no último versículo dessa parábola, ele ainda fala: servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Aqui faz uma ponte para o inferno. Então, quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, a nossa vida natural, ela caminha naturalmente. Nós crescemos, nós que somos mães, então, avós ou tias, nós observamos as crianças. As crianças vão apresentando tendências, né? Talentos para umas coisas, talentos para outras, e aí nós incentivamos, mas aí vem uma circunstância e a gente paralisa, e por causa dos traumas, por causa de toda essa situação humana,
o medo vai paralisando, ou outras circunstâncias. Eu sei que no fim da vida, quando olhamos para trás, nós ficamos com muito mais coisas guardadas do que coisas que desenvolvemos, do que coisas que investimos em nós. E a vida espiritual, ela também nos propõe um investimento. Ela também nos propõe uma demanda de vida. Ela também nos propõe uma dedicação, uma fidelidade. E a fé é um dom que recebemos de Deus. A fé que nós recebemos de Deus é uma fé sobrenatural para crer em Cristo Jesus. Para crer que Jesus é Deus. Para crer que Jesus morreu, se entregou, pagou o preço do meu pecado, do seu pecado, mas ele foi ao inferno, tomou a chave da morte do inferno nas mãos e ressuscitou ao terceiro dia, e ele está vivo, assentado à direita do Pai, e que ele deixou conosco e disse que ele ia mandar o Consolador, e o Espírito Santo vem então fazer morada naquele que crê com essa fé sobrenatural. É a presença de Deus, é o poder de Deus em nós, para nos capacitar, através da graça de Deus, todos os talentos e dons que nós temos, nós podemos desenvolver. E essa fé sobrenatural, ela é dada a nós como dom divino. Então, esse dom é a fé que nos faz vencer o mundo. Lá em 1 de João, eu vou ler, porque eu gosto demais desse texto. 1 de João 5, de 1 a 5, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que fé que nos faz vencer o mundo? É a fé sobrenatural de Deus. É o dom de Deus para nós. Esse é o dom de Deus para nós, a fé. Porque a partir da fé, quando eu posso crer em Cristo Jesus, quando eu posso crer que Ele é Deus, quando eu posso crer que Ele é o meu Salvador, que Ele pagou todo o preço com o seu sangue, que Ele deu a vida por mim, então eu posso ser capaz de vencer o mundo e as coisas do mundo, e o medo e todas as coisas. Então eu posso, a partir daí, desenvolver. Tem um versículo que diz que a fé sem obra é morta. A fé, a obra da fé, ela é para salvação. O dom que Deus nos dá da fé é para crer em Cristo Salvador. Para crer em Cristo Remidor. Para crer em Cristo Deus, que veio nesse mundo e se entregou, cumprindo um plano perfeito para que você pudéssemos estar com Ele agora, pudéssemos hoje estar aqui participando dessa mesa. Então nós temos nas mãos um talento, um dom que nos foi confiado, que nos foi dado e que nós também precisamos desenvolver, como nós desenvolvemos os nossos dons físicos, os nossos dons para a vida. Nós também demandamos uma força, demandamos uma energia, demandamos tempo, demandamos nossa inteligência, demandamos tudo que nós temos, tudo que nós somos, empenhados em desenvolver, fazer multiplicar, crescer.
E não é diferente na nossa vida espiritual. Nós estamos na terra, nós estamos aqui. Todos os dias nos é renovado a misericórdia de Deus para nos guardar. Todos os dias é nos dado a graça de Deus para que possamos vencer o dia mau. E o Espírito Santo está conosco todos os dias, nos capacitando, nos guiando, nos ensinando, para que possamos desenvolver o dom da fé para a salvação. Assim como aqueles servos tiveram que fazer multiplicar os talentos, ou seja, desenvolvimento, também nós em nossa vida devemos e temos a responsabilidade de desenvolver nossos talentos. Quantos estão com seus talentos paralisados? Quantos estão, às vezes, aí patinando porque não tem como, não sabe como desenvolver seus talentos? Assim, em nossa vida espiritual, temos também que desenvolver a nossa fé. E a nossa fé, primeiro, ela é desenvolvida. É um dom, nós cremos porque cremos, né? A minha mãe costuma dizer que a fé é bruta, nós cremos. Um dia nós acordamos e um dia Deus falou conosco, um dia o Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nós cremos em Cristo Jesus. Mas ela é desenvolvida pelo conhecimento de Deus. Nós precisamos prosseguir em conhecer a Deus. É um crescimento. 1 de Pedro fala o seguinte, 1 Pedro 2:2, fala assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejemos arduamente, desesperadamente, como o recém-nascido deseja o leite para sua sobrevivência. Desejemos nós o conhecimento de Deus para um crescimento, para a salvação. Então, o dom da fé, ele precisa ser desenvolvido. O que pode nos impedir de desenvolver, multiplicar nossos talentos? Eu peguei aqui uma coisa só: medo. Quem não tem medo? E o medo, ele se apresenta de várias formas, né? Ele pode se apresentar um medo de escuro, um medo de ladrões, um medo, mas tem muitos medos internos que nos acompanham por circunstâncias da nossa vida, por traumas, mesmo antes de nascermos, às vezes no ventre da mãe, nós já sofremos, né? Já recebemos muitas cargas emocionais das mães. Então, temos aí um histórico, né? E o medo foi um que eu peguei e eu li hoje. Uma coisa, assim, uma frase bem simples, que diz o seguinte, que o medo é o maior transformador de uma vida de muitas possibilidades em um depósito de sonhos inalcançados. O que isso quer dizer? Que o medo, se não tratado, se não expulso, se não vencido, superado, ele pode transformar uma vida com muitas possibilidades. Muitas. Nós somos dotados de mais de um talento. Nós não somos só um talento. Nós podemos fazer várias coisas. Nosso cérebro ativado, ele pode pensar em muitas coisas. Nós temos criatividade. Nós temos o poder de criar coisas. E quantos, a grande maioria, se limitam naquela vida onde o desenvolvimento é bem básico. E eu achei muito, muito boa essa frase, quando fala que o medo é o transformador. Então, o medo transforma. Ele pode me transformar num depósito de sonhos inacabados. Isso traz uma frustração, né? E aí eu peguei aqui
ali estava escrito que são os 5 primeiros medos do ser humano, né? São medos internos, eu nem coloquei os medos externos, porque esses são muitos. Mas aqui, primeiro, vem o medo do fracasso. Quantas pessoas não avançam porque têm medo de fracassar ali na frente? Aí vem o medo da rejeição, o medo de você tentar e logo ser rejeitado. Isso são medos que nós trazemos, que fazem parte, às vezes, da nossa personalidade por causa de circunstâncias que estão lá no subconsciente, às vezes. O medo do passado. Quantas pessoas não carregam o peso do passado e por causa desse passado têm medo? Porque lá no passado coisas aconteceram, então tem medo de avançar. Medo da culpa. Uma culpa que pesa, né? Inferioridade. Isso é um receio que o ser humano tem quando você se sente em relação ao outro inferior. E o inimigo sabe disso. O diabo sabe disso. Então ele pega essas coisas e ele oprime, e ele limita, e ele barra, porque o medo barra. E essas coisas podem nos barrar no desenvolvimento da nossa fé. Porque nós precisamos desenvolver a nossa fé onde nós estamos. Há um princípio na Bíblia que eu acho assim bem prático, que diz que se você não ama seu irmão a quem vê, você não ama a Deus a quem não vê. Então, para você, é como se fosse uma relação de você mostrar o amor a Deus é através do amor ao irmão. Então, nós precisamos ter atitudes. Nós precisamos demandar tempo, demandar força, para que nós possamos crescer na fé. E se eu não faço para o meu irmão a quem vejo, eu não faço para Deus a quem não vejo. Tem uma relação direta isso aí. Então, a fé também está ligada diretamente ao serviço, a relacionamento, a comunhão aqui. Se eu não consigo desenvolver isso aqui, por causa dos meus medos, por causa dessas circunstâncias, que eu nem tenho total conhecimento às vezes, eu vou me tornando na fé também um depósito de sonhos inalcançáveis. Porque eu não vou conseguir, eu tenho na minha mente vontades, eu construo até na minha mente projetos, mas eu não consigo avançar. E quantas pessoas no seu ministério, às vezes, fica assim? Quantas vezes tem pessoas que amam a Deus e têm condições, a potencialidade está ali, mas é barrado e acaba enterrando o seu talento por medo de fracassar, por medo de falar, por medo da rejeição, porque aí o diabo vem e bota culpa mesmo, bota peso, oprime. Então, nós precisamos arranjar um jeito desse medo sair. E aí nós vamos para 1 de João, capítulo 4, versículo 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz o seguinte. Primeiro tem que achar, né? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O perfeito amor. Qual é o perfeito amor? É o amor de Deus. O amor daquele que nos criou. O amor daquele que nos capacitou, que nos deu todo o talento,
que encheu o nosso cérebro de possibilidades. O perfeito amor é aquele que nos dá o dom da fé para crer nele mesmo, para que possamos desenvolver. O perfeito amor é aquele que nos deu o Espírito Santo, que é o poder da ressurreição de Cristo em nós, para que possamos vencer todas as coisas. E ele, esse, é quem lança fora todo o medo. Por quê? Porque ele cura todas as coisas. E Jesus é a palavra. E a palavra nos liberta, a palavra nos cura. É no conhecimento de Deus, crendo com a fé sobrenatural e prosseguindo conhecendo a Deus, que nós vamos sendo curados, como a parábola dos 10 leprosos. Quando eles foram até Jesus, e Jesus então disse, vá e se apresente ao sacerdote. E aí, indo, eles foram curados. É indo que nós vamos ser curados. E o caminho onde nós vamos é Cristo Jesus. E o dom da fé sobrenatural, ele já nos deu. Então, nós vamos conhecendo a Deus, prosseguindo e crescendo na fé e desenvolvendo essa fé para a salvação, na comunhão, no relacionamento, no serviço, porque é amando ao irmão que nós amamos a Deus. Assim diz a palavra, é um princípio. Senão a Bíblia diz que nós somos mentirosos. O perfeito amor lança fora todo o medo. Nós estamos num momento crucial do mundo, com umas guerras que não estão acabando, com ameaças a outras guerras, mudanças significativas em todas as áreas do mundo. Com essa ameaça dessa explosão solar, de tudo que está acontecendo na natureza. De verdade, nós não sabemos quanto tempo temos para a volta de Jesus. Porque ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará. Mas ele nos deixou o Espírito Santo. Nós temos a palavra viva, que é revelada em nós pelo Espírito Santo. Nós temos o perfeito amor que é nos dado para que lancemos fora todo o medo que nos aprisiona, que lancemos fora todo o medo que nos limita nas nossas capacitações. Então, nós podemos vencer. Por quê? Porque é a fé que vence o mundo, que vence o sistema, que vence os medos, que vence todas as coisas. Então, nós podemos vencer todas as coisas. E agora, nesse tempo, é um tempo onde Jesus chama para desenvolvermos o dom que há em nós, para a honra e glória do seu nome. Então, eu te convido hoje, se você não conhece esse Jesus, que você conheça, porque ele é o autor e consumador dessa fé. E nós, olhando para ele, podemos caminhar por ele mesmo, que é o caminho, e alcançarmos os dons que Deus nos dá, os talentos, sem precisar enterrá-los. E quando a gente enterra o dom da fé, quando a gente não produz o dom da fé, produzir para a salvação, vem o último versículo, que será lançado nas trevas, porque é a fé em Cristo Jesus que nos salva. Quando nós confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, nós somos salvos. Jesus te espera. Jesus te chama. Ele te capacita. Ele já fez tudo. A nossa fidelidade é a resposta a ele em desenvolver. Ele nos confiou e ele confia em nós.
e nós vamos desenvolver essa fé para a salvação. Amém? Que você possa meditar nessa palavra essa semana. E se você não conhece Jesus, venha conhecer. Venha conhecer. Tem muita palavra nesse canal, viu? Se inscreva e venha conhecer. Se inscreva lá na página, no site. Lá tem pedidos de oração. Participe. Seja participante. Demande na sua vida. Invista na sua vida. Porque aqui nesse mundo, nós já investimos, mas invista na eternidade. Invista para a eternidade. Na sua vida, na vida do seu filho, da sua família. Invista. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus de infinito amor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso. O Senhor é excelso. O Senhor é amoroso. O Senhor é majestoso. Mesmo assim, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. A vida de Cristo nos foi dada, Pai, para a remissão dos nossos pecados. Nós podemos, de fato, ter uma vida diferente, transformada. Que cada um receba, Pai, essa palavra transformadora no mais profundo do seu coração. E que essa palavra produza, Pai, uma revolução para a sua vida. Em nome de Jesus. Que esse grande e eterno amor de Deus seja derramado no coração de cada um. Para que todo medo, Pai, do fracasso, da rejeição, seja qual medo for, seja lançado fora. E que cada um possa se levantar no poder do teu Espírito para, então, ter um investimento, uma dedicação para a sua vida eterna. Muito obrigada, Pai, porque esse tempo é precioso demais para mim e para cada um, porque é a tua palavra viva. Muito obrigada pela vida de cada um que está ouvindo agora, daqueles que vão entrar, de cada família, Pai, que sejam alcançadas em nome de Jesus. Derrama bênção sem medida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que Deus sobre você levante o seu rosto e te dê shalom. Shalom. Se você chegou depois que nós começamos, vai lá, se inscreva no nosso canal, aperte lá o sininho, comente, compartilhe e até a próxima semana. Amém?